Olá, alunos, tudo bom? Na aula de hoje, nós vamos falar da NR12, uma norma que fala da segurança em máquinas e equipamentos. Vamos para a aula. Olá, alunos, vamos para mais uma aula de SSSS 6. Nós vamos falar nessa aula sobre a norma NR12. A norma NR12 vai falar sobre segurança em máquinas nas indústrias. Ela é uma norma muito extensa, porque as indústrias podem ter muitos tipos de máquinas diferentes. Então, essa norma regulamentadora 12, que existe desde 1978, foi feita pelo Ministério do Trabalho e Emprego, só que ela já teve muitas atualizações e ela é praticamente uma norma renovada, só que ela foi renovada aos poucos. E a norma NR12 exige informações completas sobre todo o ciclo de vida de máquinas e equipamentos. Isso vai incluir o transporte, a instalação, a utilização, manutenção e mesmo quando a máquina não for mais útil e eu for descartar, isso tem que ser documentado. É claro que, como eu tenho muitos tipos de máquina, essa é uma norma muito extensa. Ela é uma das normas mais longas que nós vamos estudar. E a gente não vai conseguir estudar essa norma inteira, mesmo porque isso não faz sentido, que ela cobre itens específicos dos equipamentos. Mas o que a norma vai falar para a gente? De modo geral, ela vai falar para a gente, na sua parte geral, sobre os documentos e os procedimentos que eu devo ter para todas as minhas máquinas. E os anexos vão detalhar pontos específicos para algumas áreas. No anexo 1, por exemplo, eu vou ter especificações sobre segurança e requisitos quando eu tiver máquinas que têm detectores de presença. O anexo 2, ele vai falar sobre capacitação, inclusive com um conteúdo programático mínimo. O anexo 3 vai falar como é que eu devo ter meios de acesso permanentes para essas máquinas, para fazer manutenção ou acessibilidade em caso de algum acidente. O anexo 4 vai ter um glossário com os termos que o Ministério do Trabalho entende, para que você não possa alegar que você interpretou de uma forma diferente. O anexo 5 vai falar especificamente sobre motosserras e os equipamentos de corte em serralherias e áreas afins. O anexo 6 vai falar sobre panificação e confeitaria, incluindo aí a indústria de alimentos. O anexo 7 vai falar de açougue, mercearia, mercados e instituições similares. O anexo 8 vai falar de prensas e similares. O anexo 9 vai falar sobre injetoras, tanto de materiais plásticos como outras injetoras trabalham com materiais diferentes dos materiais plásticos. O anexo 10 vai falar sobre fabricação de calçados, confecções e indústrias similares. O anexo 11 vai falar sobre a parte de máquinas e implementos para uso agrícola e florestal. O anexo 12, finalmente, fala sobre elevação de pessoas, como guindastes, rampas, plataformas e realização de trabalho em altura. Portanto, é uma norma muito grande. Nós vamos focar na parte principal dessa norma e não nos detalhes específicos de cada equipamento, porque para se adequar à exigência da NR12, a gente deve ter atualizado todos esses 7 documentos, tanto um inventário de máquinas, quanto uma planta baixa com as distâncias entre as máquinas,
os documentos de análise de risco, diagnóstico sobre esses riscos, o plano de ação no caso de alguma eventualidade, o manual de operação e manutenção para todas as máquinas e, inclusive, um detalhamento sobre os procedimentos de compra e descarte. É muita coisa que fala a norma NR12. Vamos olhar cada um desses 7 itens. O inventário de máquina deve resumir todas as máquinas que existem na indústria, incluindo a identificação da máquina, a descrição como tipo, fabricante, qual a característica e o modelo, a capacidade, produtividade, qual é o tempo de operação que essa máquina pode trabalhar, quais são os operadores principais que estão envolvidos. Eu devo ter um diagnóstico dos sistemas de segurança, eu devo ter a previsão de adequação dessa segurança caso tenha algum problema, eu devo prever recursos financeiros para fazer adequação e treinamento dos funcionários, e esse documento, ele é o primeiro documento pedido quando eu tenho uma fiscalização do Ministério do Trabalho. E a partir desse inventário que todas as máquinas vão ser auditadas. A planta baixa vai mostrar a posição dessas máquinas, as distâncias que essa máquina deve estar, e isso deve facilitar a localização e fiscalização das máquinas, porque, é claro, o fiscal geralmente não conhece o local da empresa. Eu tenho, por exemplo, um resgate, um acidente, e eu tenho que trabalhar com uma maca, essa planta baixa também ajuda a verificar se as distâncias mínimas foram respeitadas. Nós temos aí algumas indústrias, como as indústrias de aço, aonde eu tenho ponte rolante carregando peso de toneladas. É claro que o caminho dessa carga não pode ficar passando no lugar onde tem os operadores trabalhando. Isso tudo deve ser previsto na planta baixa, que vai trabalhar em conjunto com o layout do meu PPRA. A análise de risco é um dos documentos mais importantes para a norma NR12, porque o principal foco dela é a segurança. Então, as máquinas que eu tenho na minha empresa pode ou não atender às exigências do Ministério do Trabalho. Isso tem que estar mapeado. Existem máquinas que têm mais riscos ou menos riscos. E a partir de mapear esses riscos, vou fazer uma análise de como reduzir. Essa análise não é uma análise que pode ser feita de maneira improvisada ou de uma maneira amadora. Deve ser feito com base na NBR ISO 12100, segurança de máquinas, e no caso de empresas multinacionais, eles também usam a ISO TR 14121. E esses dois documentos têm que ser analisados por um engenheiro de segurança habilitado com CREA e que vai assinar uma anotação de responsabilidade técnica por essa análise de risco. Então, observem que é um documento muito criterioso. Eu posso fazer o meu diagnóstico, que vai complementar minha análise de risco e dizer como é que eu vou melhorar a segurança do equipamento para que ele se adeque à NR12 brasileira. Portanto, a análise de risco mostra o que eu tenho de risco e o diagnóstico indica como eu vou atender os critérios da NR12 para que esse risco seja reduzido. Atenção, toda essa parte de segurança exige um engenheiro específico de segurança do trabalho que vai fazer uma ART com o seu número do CREA, que tem que ter habilitação específica para essa função. O plano de ação não é um documento obrigatório, mas ele auxilia na adequação das exigências. É mais para a gestão da empresa verificar se isso foi realmente atendido, se a minha norma está sendo cumprida,
Como fazer as adequações? Quem que vai executar os procedimentos de adequação? Quando esse procedimento vai ser concluído? Eu tenho que ter recursos financeiros para isso, né? Onde está o dinheiro? Quem vai pagar? Quanto que custa? E principalmente, quem é o responsável pela verificação final? Ele não é obrigatório, mas ele é muito útil no caso de uma fiscalização. Como nós vimos, toda máquina tem que ter um manual de operação e manutenção. Nós sabemos que a maioria das máquinas vem com um manual muito básico, e esses manuais acabam não atendendo a norma NR12, atendem o Código de Defesa do Consumidor. Muitas vezes ele tem que ser complementado, e se ele estiver em qualquer outro idioma diferente do português, ele precisa ser traduzido e estar à disposição do funcionário. Não adianta você ter a documentação em inglês, mesmo que os funcionários conheçam o idioma inglês, deve ser tudo traduzido. O procedimento de compra e descarte também é coberto. Na hora de fazer uma compra, será que você está comprando um equipamento que é adequado à NR12? Um exemplo, tá? Compressor. Ele deve ter um registro de ensaio. Se você comprar um compressor, muitas vezes importado, às vezes ele não tem o comprovante de ensaio. Isso está fora da norma. Se você for comprar um compressor, ou você vai mandar fazer um ensaio, ou você vai ter que comprar um compressor que esteja dentro das normas brasileiras. E quando o equipamento não for mais útil, você deve documentar como vai ser feito o seu descarte seguro, de modo que ninguém possa se machucar com o equipamento que foi jogado fora. Observe quantos pontos eu tenho nessa norma, além dos itens específicos para cada área da indústria. Essa norma NR12, ela é sempre trabalhada com o SESMT, a CIPA e o engenheiro de segurança do trabalho. Eu espero que vocês tenham gostado. É uma aula com muita informação. Se for necessário, assistam novamente o vídeo e bom estudo para vocês.